Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise desse Diplomata 88 da Chevrolet Collection, feito na escala 1:43. É um carro bem interessante para a gente poder dar uma olhada, então fique ligado comigo até o fim desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de deixar também seu like, seu comentário, clicar no sino para as novidades e compartilhar o vídeo também. Então vamos tirá-lo desse display e dar uma olhada melhor nele. Esse modelo é o de 1988, feito provavelmente pela Ixo ou White Box, para a coleção da Salvati, que era a Chevrolet Collection. Esse modelo é bem interessante, é um carro bem legal. Aliás, foi o único carro de maior porte que sobreviveu no Brasil à crise do petróleo, porque justamente tinha a opção de motorização de 4 cilindros, que pôde dar uma sobrevida a esse carro devido ao aumento do preço da gasolina. No começo dos anos 80, o preço da gasolina estava realmente proibitivo e os carros de grandes motores acabaram depreciando muito, perdendo muito espaço no mercado e acabaram saindo de linha. Em 81, os Dodge saíam de linha, logo depois da Volkswagen ter comprado a Chrysler. Em 83, saía de linha o Galaxy, que só era fabricado como Landau. E mesmo assim, em 83 foram poucas unidades e basicamente só naquela cor azul clássico. E o único sobrevivente foi o Opala, que continuou com algumas mudanças e foi até 92, quando ele teve a produção totalmente encerrada para a introdução do Ômega. Em 88, o Opala teve algumas modificações, passando a ter alguns retoques, um pequeno facelift com essa frente que imitava um pouquinho a frente do Monza, com a grade trapezoidal, os faróis também trapezoidais, e a traseira com lanternas novas e esses painéis de acrílico escondendo o bocal do tanque. O Diplomata era o carro mais caro e mais luxuoso que existia em 88. Nenhum outro carro era páreo para ele em termos de luxo, de requinte e desempenho ao mesmo tempo. Existia o Santana da Volkswagen, mas em 88 era só motor 1.8, então não conseguia ainda competir em desempenho. O Monza da própria GM tinha a versão Monza Classic, que não conseguia competir tanto em espaço e também em torque, porque afinal de contas o Opala oferecia a versão 6 cilindros. E na Ford tinha o Del Rey com o motor CHT 1.6, acabava tendo também um desempenho relativamente fraco para competir com a concorrência. O Opala então, apesar de ter um desenho já bem antigo, porque afinal de contas a carroceria dele basicamente era do Opel Rekord dos anos 60, já se mostrava um pouco cansado, mas mesmo assim ainda tinha uma legião de admiradores. Era um carro bem elegante, bonito, como a gente pode ver nessa miniatura, e ainda tinha o seu espaço no mercado, tanto que durou mais algum tempo até 92. Esse carro tem uma boa reprodução do modelo de 88, que é quando ele ainda tinha as lanternas com as setas laranja, em 89 elas passaram a ser fumê, e os retrovisores que em 89 passaram a ter uma carcaça um pouquinho mais gordinha em relação aos de 88. Essa miniatura foi bem reproduzida pela Salvati. Ela tem uns pequenos erros, como por exemplo aqueles encostos de cabeça dos bancos que são vazados. O encosto vazado só veio na linha 92. Os encostos traseiros também estão um pouco magrinhos. O encosto de cabeça do Opala era mais gordinho, um pouco mais recheado. No mais, o carro está uma reprodução muito bem feita, inclusive essa cor de época, que era esse dourado, e na época a placa amarela, só que nesse caso eles fizeram também uma pequena presepada nessa placa, porque puseram apenas 3 dígitos, né? Então ficou parecendo placa de moto. Mas isso é um pequeno detalhe que dá para ser corrigido sem problema nenhum. Em 88 também o Diplomata passou a ter essa roda que é chamada de serrinha, lembra mesmo uma folha de serra circular, com a calotinha central feita em alumínio na cor prata. Aquelas rodas estilo ralinho, que tinham aqueles raios todos polidos, passaram a ser oferecidos no Commodoro. Uma coisa interessante também na linha dos Opalas, no 88 principalmente, é que você poderia ter o opcional que quisesse sem ter de comprar pacotes de opcionais. Então, você simplesmente da lista de opcionais, você escolhia o que você queria ou não ter, pagava mais por isso, tinha carros com combinações mais estranhas possíveis. Então, o Diplomata, como era o carro mais completo, praticamente o único opcional que tinha era o câmbio automático.
ou a motorização. Ele poderia ser o 4 ou 6 cilindros e automático só a motorização de 6 cilindros. A grade dele, que para o Diplomata era uma grade preta com o revestimento cromado na superfície e o emblema da GM, a gravatinha, cromada aqui em cima, né, que era um emblema de plástico colado aqui em cima nessa chapa da frente. Nesse caso não aparece muito por causa da cor, mas ela está lá, a gravatinha está muito bem feita e os para-choques tinham a lâmina metálica pintada de preto com essa carenagem aqui perto da placa e as polainas de plástico, como estão aqui bem reproduzidas nessa miniatura, né? Essa aqui é a escala 1:43, ou seja, 43 vezes menor do que o Opala. Foi feita a placa amarela de Valinhos. Nesse caso, para estar correto, teria de ter 4 números, né? Então, em vez de ser LO 0860, deveria ser LO com 4 números, né? Isso parecia a placa de moto na época. Aqui é a churrasqueira do Opala, que passou a ser um plástico preto, frisado aqui de 85 em diante. Aqui também está muito bem reproduzida nesse modelo. Dentro do carro, os encostos vazados, esses encostos realmente estão errados, então isso aí eu teria de corrigir, abrir essa miniatura e corrigir isso aí para ele ficar bem com o aspecto original. Aqui na lateral algumas características do Diplomata, como por exemplo esse borrachão grande que tinha aqui, né? Aqui era escrito Diplomata SE, não dá para ver aqui nessa miniatura. De 85 até 87 era só Diplomata, 88 até 90 era Diplomata SE e 91 e 92 continuou Diplomata SE, mas aí o carro já era todo carenado em fibra aqui embaixo com uns perfis diferentes que foram feitos. O Diplomata tinha uma moldura cromada aqui acompanhando a janela, que nesse caso foi reproduzida com pintura, e o friso de baixo aqui era todo cromado acompanhando essa moldura aqui, com um pedacinho de friso cromado aqui na porta também. Então esse aqui foi pintado de preto, mas na verdade pretos eram só as molduras aqui da porta, do quebra-vento, coluna B aqui no meio também. Essa falsa tomada de ar aqui era só um ornamento que era feito em preto mesmo, então isso aqui está correto nesse carro. E as maçanetas com esse desenho novo, que só foram mudar de 85 em diante, né? Até 84 eram ainda as maçanetas antigas dos Opalas dos anos 70, praticamente a mesma maçaneta do Opala de 1968, quando ele foi lançado. O retrovisor aqui era em plástico, com comando interno. Até 84 era um retrovisor que você só regulava por fora. 85 em diante passou a ser um retrovisor carenado, que ficou com a mesma carenagem até 88, e 89 em diante ela mudou, e quando chegou em 91 passou a ser o retrovisor aqui na frente e o quebra-vento foi abolido. Mas isso eu vou mostrar um Diplomata desse ano de 92, a gente vai poder ver isso. Aqui as lanternas na parte de trás tinham uma moldura cromada que contornava aqui, a moldura contornava toda a traseira e seria abolida em 90. Que o desenho das rodas, a traseira levemente mais alta do que a frente. Aqui na traseira também para-choque com a placa aqui para baixo, né? De 80 até 87 a placa ficava aqui em cima, as lanternas tinham um desenho diferente. Em 88 em diante elas passaram a ter esse desenho tricolor, que era um pouco parecida com a lanterna do Del Rey de cabeça para baixo, que a lanterna do Del Rey era a ré aqui em cima e as cores também parecidas, lanterna de 3 cores. Então o Opala copiou isso. Nesse caso dá para ver aqui 2 pontos que são da fixação aqui dentro, mas não é nada também que chegue a desabonar a qualidade dessa miniatura. Esse painel de acrílico aqui na verdade não acendia, era só um acabamento que existia aqui, e aqui era uma tampinha que abria para o bocal do tanque. O bocal do tanque passava a ser escondido nessa tampa. Em 88, existia aqui ainda um rebaixo herdado do painel traseiro do 87, então existia uma peça de acrílico que acompanhava essa linha da carroceria, que só passaria a ser de chapa em 90. 88 e 89 ainda era uma peça de acrílico com friso cromado por cima para esconder a peça. Aqui a saída única de escape, 4.1S, que é um logotipo que passou a sair só de 88 para frente, era um motor 6 cilindros e Chevrolet. Quando o carro era automático, ele tinha Automatic 4, porque até 87 o câmbio automático era de 3 velocidades, em 88 passou a ser o câmbio automático de 4 velocidades. Em 88 também passou a parar de fabricar o Opala Coupé, então foi o último ano do Opala Coupé. O retrovisor aqui está um pouco tortinho aqui para cima,
mas a proporção deles está boa, no geral o desenho do carro está bom. Só esses encostos aqui que estão me incomodando um pouco, porque eles estão muito estreitos para o encosto de cabeça que existia nesse carro. Aliás, o Diplomata era um dos poucos carros também que vinha com encosto de cabeça de série nos bancos traseiros, que na época não eram obrigatórios. Aqui uma perspectiva de traseira do Opala, a gente pode ver que esse Diplomata ficou realmente muito bem feito. Não tem nada assim que desabone a miniatura nesse aspecto. Os para-choques têm cantos um pouco retos demais, mas isso, além de ser algo que não é tão perceptível, é fácil de corrigir também, porque um pequeno ajuste fino nessas coisas dá para deixar esse carro bem mais gabaritado em termos de originalidade mesmo. No geral, o Opala está muito bem feito e nesse caso ali, as molduras na janela, como a gente vê aqui, ó, aqui embaixo elas estão com friso preto em vez de ser o cromado, que no Diplomata eram emoldurados em volta. No Commodore tudo isso aqui era cromado e no Opala SL também. O Opala tinha um aspecto interessante de ser uma estrutura monobloco, assim como era do Dodge Dart, coisa que não acontecia, por exemplo, com os Galaxy, que eram carroceria e chassi na época. Então, isso foi um aspecto que inovou bastante, porque esse carro foi lançado em 1968. No caso desse Opala, é um Opala mecânico, porque a gente tem aqui apenas o 4.1S e o Chevrolet aqui não tem aqui escrito Automatic 4, que é a opção do câmbio automático, que já existia em 88. E mais uma vista do outro lado do Diplomata, né? Era realmente um carro bem luxuoso na época. E aqui o carro por baixo, carros tanto dessa coleção quanto da Planeta de Agostini, tem uma base bem simplificada, né? Tem basicamente só o escape, um motor bem simples mesmo, com o câmbio, o cardan aqui com o diferencial, tanque e a saída de escape. Pelo menos a saída de escape aqui atrás está bem simulada, inclusive com esse silenciador. E aqui o step que vinha no canto do porta-malas. O porta-malas do Opala era bem generoso, então além do step ficar numa posição bem fácil de tirar para trocar o pneu, não atrapalhando, né, não obrigando a tirar toda a bagagem do porta-mala, como acontecia com o Monza, ele ficava também bem protegido e não prejudicava o porta-malas do carro, que realmente era grande. A base desse carro aqui está relativamente simples, não tem nada de extraordinário. Os pneus e as rodas têm boa qualidade, né? Essa base poderia ter um pouquinho mais de capricho só, mas no geral o carro está bem interessante. Aqui nas referências bibliográficas, um livro interessante é esse Opala, da editora Laude. Foi escrito pelo Paulo César Sandler e Rogério de Simone. Um livro bem abrangente, tem um conteúdo muito bom sobre o Opala e dá para ver alguns detalhes sobre ele. Na página 249 do livro, fala um pouquinho sobre 88, de quando o Opala mudou, traseira do Opala com as novas lanternas, com o painel de acrílico. Aqui embaixo, perto da placa, dá para notar que é o rebaixo do 87 que ainda existia, que foi eliminado em 1990. Aqui a frente do Opala com a grade cromada. Esse aqui é um Diplomata também cinza. Essas cores eu vou ficar devendo um pouco. Aqui uma foto da frente do Commodore. Ó. A grade dele era prateada, com a gravatinha na própria grade. O Opala SL, que era o básico, tinha a grade preta. E aquela roda ralinho, que foi a roda do Diplomata em 87. Aqui uma Caravan. E uma novidade para o Opala em 88 era também a direção escamoteável. Isso era um opcional bem interessante. O Opala SL, que era o Opala básico, né? Grade preta. Para-choque do Opala SL era Commodore e do Diplomata eram pretos. Só que do Diplomata tinha aqui aquela carenagem em volta da placa. Detalhe que eu falei ali a respeito do Opala, o Automatic 4 que tinha aqui, Chevrolet aqui do canto. E aqui o painel traseiro já em chapa, sem o friso cromado em volta. Isso aqui é o modelo de 1990. Dá para ver que é a mesma cor daquele Opala da miniatura que eu mostrei. Aqui a moldura cromada em volta das janelas. Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria para ele um 9, porque realmente é uma miniatura muito bem feita, na escala 1:43. Não é também um modelo caro, foi conseguido até por um custo acessível, porque era uma coleção em fascículos, então não saía nada assim realmente absurdo. Né? Na escala 1:43 também os detalhes estão bem feitos. A única coisa que eu acho que peca nesse carro são aqueles encostos de cabeça, né, que não tem nada a ver, mas de resto as linhas, os detalhes estão bastante fiéis ao modelo de 88. Então um carro bem interessante mesmo para ter numa coleção. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito.
E deixa aí embaixo o seu comentário a respeito do que você achou do carro, do vídeo, se você viu mais algum detalhe, algum defeito, além daquele do encosto da placa que eu havia comentado. E aproveite também para compartilhar o vídeo, deixar seu like, clicar no sino para as novidades. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.